Oi gente, eu sou a Alice, sou arquiteta, e hoje eu vou te falar o principal erro que as pessoas cometem na hora de planejar suas cozinhas. Geralmente, quando as pessoas vão fazer as cozinhas, elas pensam ali nos eletrodomésticos básicos, então um espaço para geladeira, um espaço para o fogão, um espaço para o forno, e aí elas vão escolher o revestimento, bancada e depois fazem os planejados. Só que a primeira coisa de tudo que tem que ser feito é você listar todos os eletrodomésticos que você vai precisar, em vez de listar só aqueles básicos. Mas por que que isso é necessário? Eu vou dar o exemplo do filtro. Muita gente esquece do filtro, tá acostumada em casa a ter um galão de água, mas na casa nova talvez não quer, e aí esquece de colocar um filtro elétrico lá, e esse filtro vai precisar de uma tomada e de uma saída de água. E aí a pessoa não pensa nisso enquanto ela tá fazendo a casa, e aí depois que a casa fica pronta, ela não tem um ponto de tomada para aquele filtro e não tem uma saída de água para aquele filtro. Isso também acontece muito com lava-louça. A pessoa ela não tem certeza se ela vai querer uma lava-louça ou não. E aí, em vez dela já deixar tanto o espaço para lava-louça, o ponto de tomada, saída de água, saída de esgoto, ela simplesmente não faz isso e aí depois ela vê que ela quer, fica na dúvida e aí ela não consegue colocar essa lava-louça. E isso serve para outros espaços também. Então, na lavanderia, por exemplo, tô considerando que eu vou comprar uma máquina básica. Chega na hora, sua casa tá toda linda, você vai querer uma máquina de lavar diferenciada, uma que você pode lavar e secar. E aí, o que que você tem que considerar? Você precisa de saída de água quente, em algum dos casos, saída de água fria, você vai precisar de um ponto de tomada. Então, às vezes, você simplesmente coloca água fria, a saída de esgoto ali é tomada. E algumas vão precisar de água quente, então você não vai ter essa saída de água quente. Então, é importante a gente listar todos os eletrodomésticos que a gente vai ter em casa ou ao menos que a gente quer ter em casa. Porque além dessas questões, a gente tem que conferir o manual. Então não adianta você virar e falar assim, minha geladeira, eu quero uma geladeira pequena de uns 90 centímetros ali de largura. Aí vai, a pessoa faz 95 do vão. Só que lá no manual tá falando que você tem que ter 10 centímetros de cada lado da geladeira de respiro, porque isso vai ajudar a sua geladeira a durar mais tempo e a conservar a sua geladeira, ela não estragar, e a pessoa não respeita isso e acaba estragando o eletrodoméstico mais rápido. Uma outra coisa que é muito comum, a pessoa tem um micro-ondas comum em casa, e aí ela não pensa muito sobre aquilo, chega na hora ela resolve ter uma torre quente. Você pensou na tomada dessa torre quente? Você pensou no espaço para você fazer essa torre quente? Então a gente não pensa nos básicos primeiros, depois a gente pensa nas coisas complexas. Os eletrodomésticos todos vão ser o ponto de partida que você precisa para você começar um projeto de uma cozinha. Então eu vou te ajudar, eu vou falar alguns eletrodomésticos que você pode ter na sua casa, justamente para você não esquecer. Então, na cozinha, primeira coisa, geladeira. A gente pode ter uma geladeira simples de uma porta, ou a gente pode ter uma geladeira de duas portas. Essas geladeiras de duas portas, elas costumam ter muita mais variação de tamanho do que essas pequenas. Então, se você não sabe exatamente qual eletrodoméstico você vai comprar, você ao menos tenta olhar qual que é a menor do mercado, qual que é a maior do mercado e faz a média ali de tamanho dessas geladeiras e coloca pelo menos a medida média ali na largura para você ter mais facilidade de você conseguir posicionar essa geladeira lá depois. Outra coisa, você vai ter um fogão? Quantas bocas vai ter esse fogão? Você vai ter um cooktop? Ele vai ser elétrico ou de indução? Ele vai precisar de gás? Você vai ter um forno separado? Esse forno, ele precisa de uma tomada específica, então a gente tem as amperagens diferentes, então às vezes uma tomada de 20 amperes ou com uma voltagem maior, porque se você colocar numa tomada com uma voltagem menor, vai dar problema, e se você colocar um eletrodoméstico numa tomada de 220, por exemplo, você pode queimar ele, que foi uma coisa que aconteceu aqui em casa. Uma vez o cara foi pintar aqui e ele simplesmente pegou um ventilador e ligou na tomada do forno, que era de 220, para poder secar a tinta mais rápido, e o ventilador queimou. Então a gente tem que pensar nessas coisas. Então, olha a voltagem. Outra coisa, uma dica na cozinha é: sempre use 20 amperes na cozinha. O que é a tomada de 20 amperes? É aquela tomada que ela é mais larga. Sabe quando você tem esses pinos da tomada, eles são maiores? A tendência é que os eletrodomésticos, a maioria deles, tenha esse pino um pouco maior. Em banheiro também, secador tem isso. Então, se você faz já com essa tomada de 20 amperes, você consegue usar um eletrodoméstico de 10 amperes, porque não tem problema, mas você também consegue usar o de 20. Agora, se você tiver de 10, você vai ter que ficar usando adaptador. Isso vai reduzir a vida útil do seu eletrodoméstico. Então, outra dica é tomada de 20 amperes sempre. Cozinha, lavanderia e banheiros.
Outro eletrodoméstico, máquina de lavar louça. Para quantos serviços? O que são esses serviços? É a quantidade de pratos. Então, sua mesa de jantar vai ter quantos lugares? 6 lugares? 10? 8? A sua máquina de lavar tem que ser proporcional a isso. Senão, você vai lavar um jogo lá de 6 serviços e sua mesa de jantar tem 8 serviços. Então, a gente tem que pensar nisso. O filtro, que é uma coisa que muita gente esquece. Então, o filtro eletrodoméstico muito importante na cozinha. A gente também tem que considerar um depurador, se a gente vai querer ter aquilo ou não. Mesmo se a gente tem dúvida, gente, é sempre bom você deixar a tomada ali para aquele item ou a saída de água, a saída de esgoto, tá? Porque se você tiver dúvida, por exemplo, no caso de uma lava-louça, eu não sei se eu quero colocar aquilo ali. Você pode depois tampar esse espaço com uma marcenaria. Então, você pode ocupar aquilo ali. Mas, se você quiser, você também tem a possibilidade de você colocar a lava-louça, tá? Então, os eletrodomésticos geral, a gente tem cafeteira, a gente tem misteira, a gente tem air fryer, torradeira, que tem muita gente que usa também. Tem gente que também quer ter adega em casa, cervejeira. Então, tem que listar todos esses eletrodomésticos. E aí, depois, a gente começa a pensar, então, saída de água, saída de esgoto, se vai ter água quente, se vai ter água fria. Depois, a gente tem que distribuir as tomadas, tanto na bancada quanto atrás desses eletrodomésticos. Qual vai ser a voltagem, qual vai ser a amperagem. E às vezes a gente esquece também de colocar tomada em alguns cantos. Então, talvez você não vai ter nenhum eletrodoméstico ali, mas você vai usar um aspirador de pó. Então, você precisa ter uma tomada num cantinho ali que talvez pareça desnecessário. Então, é importante a gente pensar nisso. E depois que a gente definiu isso tudo, a gente finalmente pode escolher os revestimentos da cozinha. Então, piso, bancada, marcenaria. Mas a primeira coisa vão ser sempre os eletrodomésticos. E é isso, gente, o vídeo foi esse. Me conta aqui se você já comprou algum eletrodoméstico e depois ele não coube no lugar que você estava planejando e teve que comprar. Isso é uma coisa bem comum.